Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Hoje na companhia do Heber, na técnica. Eduardo Araújo, presente. Pois é, ela. Eliana Maria. Então, bom dia a todos. Isso. É um prazer estar com amigos tão queridos, né? E Joana. Também, né? Nós vamos continuar o estudo da obra Momento de Saúde e de Consciência na segunda parte, no capítulo 5, Saúde e Consciência. Eduardo, a partir do parágrafo 18º. Isso. Então vamos lá. Joana nos diz o seguinte: sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com a liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Interessante, né? Já temos que comentar isso daqui, porque nós somos livres para escolher se queremos ser saudáveis ou enfermos. E, na realidade, é difícil compreender, né, como a nossa mente funciona, porque normalmente a gente prefere a enfermidade. Porque quando a gente não abre mão, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, quando a gente não está disposto a vencer sentimentos de raiva, ódio, rancor, nós estamos fazendo uma livre opção por sermos enfermos. E aí, Eliana Maria? É verdade, Eduardo. E nós temos realmente plena consciência disso, porque quando você está num estado raivoso, né? Quando você está sentindo aquela mágoa, aquela vontade de revide, você vê que todo o teu organismo, ele reage, né? Você fica trêmulo, sim, você gagueja, você tem taquicardia, né? O teu organismo, ele grita e diz, faz de outra forma, faz diferente, mas nós insistimos, né? Nós insistimos em trazer para nós esse peso desses sentimentos tão negativos que nos levam a tantas decisões equivocadas. E a primeira delas, quem se arruína, somos nós mesmos. A saúde vai, com certeza, sendo minada, né? E nós adoecemos. E aí vem uma doença grave pelo excesso, né? Pela sobrecarga de tanta... É um acúmulo de tanta energia parada, sim, não é? Parada, isso. Você fica ruminando, né, aquela situação e aquilo vai te causando o adoecimento. E isso é muito sério. Já ao contrário, quando você está em prazer, em alegria, em fazendo o bem, como você se sente plena quando você faz o bem para alguém, quando você está num ambiente saudável, né? Você se sente plena. Feliz é aquela sensação de bem-estar, ao contrário do outro que te traz o mal-estar, né? Aquela queda. Mas são escolhas. Então ela fala aqui, cabe à consciência agir com a liberdade profunda, né? Porque a gente tem essa liberdade. A doutrina espírita nos mostra que nós temos a liberdade de fazer escolhas. Eu vejo pessoas que elas falam assim, eu não perdoo. Ela está fazendo uma escolha. Sim. Eu não abro mão de me vingar. É uma escolha. E não pense que a gente está escutando isso de uma pessoa que não tem uma crença religiosa, não. A gente escuta isso de pessoas espíritas, que não abrem mão. Não abrem mão daquele sentimento e acabam pagando um preço muito alto, né? Como Joana coloca, né? A pessoa é livre para preferir ser saudável ou enfermo. Nós somos enfermos por quê? Porque a nossa alma é enferma, a nossa mente é enferma. Enquanto nós não crescermos por dentro moralmente, a gente vai continuar enfermos. Claro que isso não vai ser uma mudança do dia para a noite. Ninguém está aqui dizendo que é fácil, que é simples essa transformação interior. Mas é algo que o Espírito de Verdade coloca, né, como fundamental
para aquele que está dentro da doutrina, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quer dizer, a transformação moral é fundamental. E os esforços que nós empreendemos para domar as más inclinações, que também não é uma coisa que vai ocorrer do dia para a noite. Miranda. É porque quando ela diz assim, sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Porque essa escolha, num determinado momento da jornada do espírito, ela é inconsciente. Ele não acorda e diz assim, eu quero ser uma pessoa doente. Não é assim. Mas, no dia a dia, por fragilidades, vulnerabilidades, o ser vai se escondendo de si mesmo. Tenta se esconder de si mesmo. E aí ele vai adoecendo, entendeu? Ele vai se mantendo, ele vai produzindo com os pensamentos, as emoções camufladas, uma energia doentia. E fica encapsulado, então nem sempre ele percebe. É por isso que ele precisa da ajuda de alguém. Tem momentos em que a criatura não tem consciência que o processo está assim e que já está acentuado, não é? Então precisa do auxílio de alguém. Se vai à igreja, olha, os hinos de louvor, os cânticos, as pregações, o aleluia, glória a Deus Senhor, são energias sãs que saem do íntimo de criaturas que auxiliam a diluir essa psicosfera. É por isso que você vê a pessoa deprimida, aí consegue permanecer na igreja, consegue ser assíduo, quando está naquela ambiência ali, vai se imantando dessa energia sã, e aí, aos poucos, aquilo que ela carrega no íntimo vai sendo diluído, também de forma imperceptível a princípio. Quando chega na casa espírita, aí é o passe, é a água fluidificada, é a reunião pública, é a explanação do evangelho. São energias que ficam plasmadas no ambiente e faz uma limpeza. Certa vez eu ouvi de um espírito que não tem uma pessoa que cruze o portal de um templo religioso com o coração aberto que não saia diferente. Por conta da psicosfera. Mas quando nós estamos ainda fragilizados, num movimento de fuga de si mesmo, nós não atentamos para isso. E não, mas eu não quero ser doente. Não fui eu quem quis. Não foi aquela coisa programada. Eu quero hoje acordar doente. Mas é um escape do espírito. Ele está atropelado em si mesmo, ele está angustiado, ele está infeliz e ele se encapsula, ele foge. E aí o processo vai ficando acentuado. Mas conforme você vai tendo noção disso, consciência disso, durante a oração, mentaliza Jesus, mentaliza os espíritos bons, mentaliza o Dr. Bezerra, o anjo guardião, faz uma oração pequenininha, mas sentida e vai em frente. Agora tem algo que é fundamental nesse processo. É sair de si mesmo e seguir em direção ao próximo. O próximo é a ponte de luz entre nós e Deus. Se não fizermos esse movimento de sairmos de nós mesmos em direção ao próximo, nós não vamos ter a oportunidade de sentir a benesse do socorro. A gente poderia ficar nesse parágrafo aqui durante algumas semanas, né? Porque eu vou reler e vamos seguir adiante, mas vale a pena reler para a gente refletir com calma. Ela diz, Joana, sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, não é? Então vamos buscar isso. Começa por te desfazeres dos padrões mentais antigos, negativos, que te condicionaram à aceitação dos comportamentos doentios. Porque tudo aquilo que a gente mantém como comportamento vira um hábito. Pode virar um hábito nocivo ou um hábito positivo e saudável. Como nós temos um histórico, né, de várias encarnações de padrões comportamentais e emocionais negativos, nós trazemos nessa encarnação, de maneira inconsciente, esses condicionamentos que nos levam a estar muito mais ligados à lei de Moisés, que é o olho por olho, dente por dente, bateu, levou, do que a lei cristã, que nos pede o amor ao próximo, o perdão das ofensas, o não julgar. Daí a nossa dificuldade, nós vivemos um grande conflito interior. Ao mesmo tempo que nós conscientemente sabemos o que devemos fazer dentro do que o Evangelho de Jesus nos ensina,
o que nós sentimos é algo completamente diferente. A gente tem raiva, a gente tem vontade de brigar, a gente tem vontade de ofender, de agredir, né? Quando alguém nos faz algo, a gente quer revidar, e aí a gente mantém esse padrão comportamental enfermo, né? Esse condicionamento que nos faz vivermos doentes, não somente das emoções, mas também do corpo. É isso mesmo, pode falar, Pois é, Eduardo. Nós temos que fazer boas escolhas, né? Quando a Miranda falou que procuremos ajuda, né? Então nós temos que estar antenados, em sintonia, realmente, dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro da nossa casa, em harmonia, limpando, né, esses sentimentos ruins. É lutar contra a nossa natureza inferior. Porque, olha, ninguém mata a sede, né, bebendo água da praia, do mar. A gente busca fonte limpa. Então nós temos que buscar a fonte, né, da nossa cura. Primeiro nós temos que nos perdoar. Porque a gente vem já com essa culpa, né, já de vidas sucessivas, sem saber, inconsciente, de forma inconsciente, e que nos deixa entorpecido, entristecido, a gente não sabe nem de onde vem isso. Então, realmente, nós temos que procurar ajuda, né? Numa conversa fraterna, com um amigo, né? Num lugar sereno, tranquilo, junto à natureza, onde você pode meditar, né? E refletir, estar mais perto da divindade, né? Quando nós estamos num lugar deste, junto à natureza, nós estamos tão próximo do Pai, a gente sente Deus ali tão perto, que a gente saiba sintonizar a nossa mente com o que é bom, com o que é belo, e tentar lutar, né, contra esse pensamento tão ruim de vingança, de desamor. Às vezes vendo televisão. Exatamente, fazer boas escolhas. Lendo uma notícia, a gente fica com raiva. Fica com raiva. Eu mesmo fico, Senhor, tira isso do meu coração. Porque isso. Você vê determinadas coisas que acontecem no nosso mundo, a indignação toma conta da gente. Mas a nossa indignação, ela ainda é muito ligada à raiva. A raiva, É diferente da indignação do justo, que é relatada lá no livro Nosso Lar. É aquela indignação quando você tem misericórdia, logo Exatamente. Você tem um olhar diferenciado. Porque o espírito mais elevado, ele tem você a indignação, tem mas ele tem a misericórdia. Tem a misericórdia. Nós não. Ele transforma a cólera em resignação. Pois é. Em indignação. É a indignação do justo. Do justo. É diferente da gente. A gente fica com a indignação, mas a indignação, no nosso caso, pela inferioridade, Sim. Aquela colérica. é levado à raiva. Isso. Né? A chamada, antigamente chamada de cólera. Né? Isso, olha, eu passei por uma situação outro dia que você falou que a gente deseja realmente o mal do outro. De pessoas cristãs, pessoas espíritas. Eu estava num diálogo com alguém que é espírita e num problema familiar. E a gente querendo saber como resolver aquela situação. E aí, no momento, eu pontuei, não, mas isso vai ser ruim, essa pessoa pode até morrer. E a resposta que a pessoa me deu foi assim, que morra. É isso aí. Que morra. Aquilo doeu dentro de mim. Eu lembrei de Estevão, quando estava sendo apedrejado, que estava lá Saulo, todo feliz, né? Porque estava orgulhoso, vibrando. E Estevão sentiu... Eu lembro da frase de Estevão, que Estevão falou assim, Jesus, tem misericórdia dele, né? Porque ele viu a tristeza que Jesus sentiu com a fala de Estevão. Eu senti a mesma tristeza pela minha irmã, né? Pela minha irmã. Não é minha irmã sanguínea, não é minha irmã de vida, de alma. Porque como que nós temos dentro de nós tamanha, né? Tamanha crueldade desejando a morte do outro. A morte do ímpio, né? Como você falou. Nós não temos esse pensamento realmente de bondade do justo. E nós somos realmente capazes disso, sim. Dependendo da situação que apareça na nossa frente. Se for Sim. que nesse caso era uma pessoa muito próxima, consanguínea. E você desejou a morte do outro. Não adianta nós sermos hipócritas. Exatamente. Não adianta chegar no microfone da rádio e passarmos uma imagem de que tem aqui 3 anjos falando. Não tem. De forma alguma. Né? Nós temos os mesmos sentimentos que vocês que estão em casa têm. Nós sentimos raiva,
nós sentimos muitas vezes um desejo de retribuir uma ofensa com outra ofensa. Muitas vezes temos pensamentos ruins em relação àqueles que fazem o mal. É fato, somos espíritos, conforme Allan Kardec muito bem coloca, né, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Dentro da escala espírita, tem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os puros espíritos. Nós estamos na escala mais baixa da evolução. Já fomos primitivos, já fomos, né? Estivemos mais atrasados. Nós estamos na terceira ordem, sim, mas nós já queremos buscar a segunda ordem, que são os bons espíritos. A nossa mente, ela já funciona num padrão de querer buscar o Evangelho. Mas entre querer buscar o Evangelho e vivenciar o Evangelho, para chegar na segunda escala, que são a dos bons espíritos, nós ainda teremos algumas boas encarnações pela frente. Pois é, lá no Evangelho está lá, o Evangelho bem sentido, bem compreendido, né? Ele é lenitivo para todas as nossas dores. Mas não adianta ficar se torturando. Né? Eu gostaria de ter um olhar como Chico Xavier. Eu adoraria ter o olhar do Chico, mas eu não... Mas para que eu tenha o olhar do Chico e o sentimento dele, olha que eu não estou falando nem de Jesus, estou falando do Chico, Dr. Bezerra, eu vou precisar, né, viver, eu vou precisar aprender, eu vou precisar, como diz Joana de Ângeles aqui, mudar os meus condicionamentos, e isso eu vou levar algum tempo, eu tenho consciência disso. Pois é, nós temos a benevolência de Deus, né, das reencarnações. Se não fosse isso, estaríamos perdidos. Exatamente. A misericórdia do Pai nos abençoou com a reencarnação. Seria como um aluno que vai para a escola e se ele não passar de ano, ele é expulso da escola. Exatamente. Quer dizer, ele não tem a oportunidade de recomeçar. Ele repetiu lá aquela determinada série. Ele repetiu de ano. Ele foi mal. Mas ele tem a oportunidade no ano seguinte de repensar o que ele fez de errado e tentar seguir um caminho melhor, estudar mais, se esforçar mais. Como é que Deus ia pegar a gente em uma encarnação, sim, e nos condenar ao inferno? Porque quem aqui mereceria o céu, tirando a Miranda? o centro escuro umbralino. Ela ficou até confusa. É o centro escuro umbralino que ele está falando. Ela ficou confusa. Pois é, e muitas vezes nós perdemos tempo tão grande na reencarnação, dando importância ao que não tem, né? Não, normalmente, mas como nós começamos Por isso adoecemos. A leitura de hoje. Nós optamos exatamente pela enfermidade. Mas que loucura. Do corpo e da alma. Como é que você diz que a gente está optando pela enfermidade? Quando a gente se deixa levar pelos maus sentimentos, a gente vai receber o quê? A lei da vida. Lei de causa e efeito. É causa e efeito. Não tem jeito. Mesmo. Eu, Eduardo, por que eu sou doente da alma? Porque eu ainda carrego dentro de mim as mazelas morais. Somos almas enfermiças. É isso. Vocês estão falando... Tem situações que a melhor saída é fazer cara de paisagem, dar uma de Dory. O Chico fazia isso. Dar uma de Dory e sair por aí procurando Nemo. O Chico, quando alguém fazia qualquer coisa ofensiva, agressiva, ou uma coisa sem sentido ou inadequada, ele apenas sorria e falava: Deus nos abençoe, graças a Deus. Não fazia nenhum comentário, nenhuma crítica. É fácil não. Ele procurava, mas aí é o que eu falo, mas o Chico é um espírito de segunda ordem. É um bom espírito. Então o olhar já é outro. O nosso olhar não é esse. Não. O nosso olhar é diferente. O aluno que está no ensino fundamental, ele não tem condições de fazer aquilo que o aluno que está no ensino médio já faz. Que, por sua vez, não tem condições de fazer aquilo que o aluno que já está na universidade faz. Que, por sua vez, não tem condições ainda de fazer o que está fazendo o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, porque são etapas da vida. Você não vai cobrar de quem está no ensino fundamental que ele saiba aquilo que está sendo cursado pelo aluno que está numa universidade ou fazendo mestrado. A mesma coisa é a evolução espiritual. Nós somos alunos que estamos ainda, talvez aí que saímos do berçário, não sei. Por isso que eu digo, eu lembro muito dos estudos com o Marco Aurélio, quando ele faz cara de paisagem. Depois eu vejo Bob Esponja direitinho no fundo do mar. Eu vou naquele desenho e deixo minha mente assim, sabe? Tela de descanso. Bob Esponja. Porque senão, minha filha, a gente não volta nem para casa.
A irritação você não sabe onde vai dar. Vamos ler mais um parágrafo aqui. Lembrando, programa Momentos com Joana de Ângeles. Nós estamos estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência. Estamos no capítulo 5, Saúde e Consciência, na segunda parte. E agora, 20º parágrafo. 20º parágrafo. Joana diz: o treinamento de novas maneiras de pensar, olha, é treinamento. A gente tem que treinar. Porque na nossa condição precisamos treinar. Então ela diz: o treinamento de novas maneiras de pensar, baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismos e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde, Miranda. Nós começamos a substituir. Eu estou falando para vocês do Procurando Nemo, da Dory, estou falando do Bob Esponja, porque são recursos que realmente tiram nossa mente da tensão, entendeu? Porque do contrário, no dia a dia, nós vamos enfermando cada vez mais. Eu lembro de um amigo espiritual que nos orientou. Antes de sairmos de casa, antes de transpormos o portal de casa, elevemos o pensamento a Jesus, façamos uma oração, peçamos proteção, inspiração e guarda. Vamos ao nosso objetivo na rua. Antes de entrarmos novamente em casa, já diante da porta, eleva o pensamento silenciosamente, agradece, pede proteção e entra. Por quê? O quê? São acúmulos vibracionais que nós trazemos para nossa casa, diante daquilo que nós vamos ver na rua, ouvir, sentir, pensar. Eu nunca esqueço de uma senhora que eu encontrei há muitos anos ali, Vicente Carvalho, e ela conversando comigo, ela disse que saiu de casa umas 4:30 da tarde, foi na padaria fazer uma compra, né, para o café da tarde da família. E uma senhora, naquela época, ela devia ter uns 60 anos. Ela disse que na rua, do nada, ela bateu o olhar numa determinada pessoa e ela falou que pensamentos mais loucos do mundo afloraram na mente dela, naquele assédio. Aí ela, meu Deus, o que é isso? Que pensamento é esse? Que ideias mais malucas que não fazem parte de mim, que eu estou pensando agora? Aí quando ela falou assim, meu Deus, o que é isso? Ela ouviu nitidamente. A vibração do Cristo sustenta a vida na Terra. Aquela ideia da mente dela dissipou. Porque são coisas que a gente não percebe. Nós vamos fazendo conexões da hora que acordamos, da hora que vamos dormir. E isso vai ficando ali imperceptível, mas vai atuando, vai minando nosso mental, nosso psicológico. E é espiritual o assédio. Chega uma hora que você até idealiza coisas, mas você não tem força para fazer. Porque você está parado nisso tudo. Para sair disso, se não tiver cuidado, vai entrar no estado de cristalização, porque a gente já traz de vidas passadas também. E sair da cristalização não é fácil. Olha, nós estamos nesse momento num processo de saída de cristalizações de pensamentos, ideias, atitudes e comportamentos. É por isso que esses condicionamentos são muito difíceis de serem superados à primeira hora. Não é? Então precisamos vigiar, mas temos que treinar. Até hoje eu não sabia disso, agora eu sei. Então a partir de hoje, surgiu algo que me incomoda, Jesus. O que isso tem a ver com aquilo que eu ouvi no estudo do Momentos com Joana? Como é que eu posso utilizar aquela informação para no dia a dia me libertar? E por aí vai. E nos libertamos, porque o horário acabou. Mas semana que vem aqui estaremos, se Deus quiser. Muita paz a todos. Até lá. Que Jesus nos conduza. Assim seja. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.